Por aqui, na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, nós seguimos e nós vamos ao vivo para o Rio de Janeiro, onde está o nosso repórter, o Rodrigo Viga, que está acompanhando de perto todos os movimentos em relação a esta operação. Daqui a pouco a gente vai ter algumas autoridades falando a respeito também. Rodrigo Viga, boa noite. Tudo bem, Kobayashi? Boa noite para você, para a turma toda da bancada e do Pingos, especialmente para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Estamos aqui no Salão Nobre do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, aguardando um pronunciamento que vai acontecer bem ali, ó, naquele púlpito de autoridades locais e também federais. Aquela tão esperada, aguardada, né, integração, interlocução, aproximação entre as forças para enfrentar o que há de mais desafiador pela frente, que é o crime organizado. Vai ter uma reunião aqui, não sei se teremos uma solução. Olha, meu caro Kobayashi, estão reunidos desde o do meio da tarde, aqui no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro, que foi quem levantou essa bandeira, né, fazendo um apelo pela ajuda ao governo federal, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e ainda o secretário nacional Mário Sarrubo, além dos diretores de PF, o Andrei Rodrigues, que disse mais cedo em Brasília que chegou até a ser consultado sobre a operação na Penha, no Alemão, mas entendeu que não era atribuição legal da Polícia Federal, e também o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Souza. A gente já é meio gato escaldado, né, meu caro Kobayashi, ouvinte, espectadores internautas do Pingo News, fica sempre naquela expectativa como jornalista de uma solução, mas se a gente olhar para o histórico, sempre se fala na criação de grupos, de comitês, de análises daqui para frente para futuras eventuais soluções que na prática acabam ficando esquecidos, escanteados ou, na verdade, debaixo do tapete. Esperamos que agora tenhamos aí a integração mais forte, mais próxima entre os entes federativos, as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, porque o que o governo do Rio de Janeiro está querendo prioritariamente e primeiramente é apoio logístico, de infraestrutura, de equipamentos para entrar nessas comunidades que há muito tempo estão dominadas ou pelo tráfico ou pelas milícias. Os números falam por si só, Kobayashi. Vou sempre frisar aqui no microfone da Jovem Pan. Até bem pouco tempo, esse número era bem menor, bem diminuto. Hoje são 1.900 favelas. 70% sob comando do Comando Vermelho, sob a égide do Comando Vermelho, que no ano passado anunciou: estou iniciando uma campanha de expansão territorial em nível local e também em nível nacional. Aqui o pessoal da Polícia do Rio de Janeiro já tem um plano todo elaborado, engendrado, até do ponto de vista financeiro, estruturado financeiramente. É claro, vai precisar da ajuda do governo federal para implementar uma política, eu não chamaria de pacificação, né? Porque remete às UPPs de Sérgio Cabral, que não querem replicar aqui no governo de Cláudio Castro. Mas é um projeto que visa também olhar para o lado econômico, social, socioeducativo, saúde, para dar prosperidade para essas comunidades. O cálculo feito aqui internamente é que essas comunidades, hoje dominadas pelo crime organizado somente no Rio de Janeiro, movimentariam, em termos econômicos e financeiros, 300 bilhões de reais. E hoje, quem está tomando conta dessa montanha de dinheiro é o crime organizado, com tráfico de drogas e também serviços como taxa de segurança, de gás de botijão, de água, de lixo, transporte alternativo, TV a cabo, Wi-Fi e muito mais. Então, o Estado deve se reapropriar de todo esse poderio econômico para transformar toda essa economia em prosperidade e desenvolvimento nessas comunidades. Esse é o plano que foi desenhado para a estratégia de retomada de territórios a ser implementado a partir de 2026. Agora, sem dinheiro e sem apoio do governo federal, ele vai ser mais um a naufragar. E eu vou ficar contando história mais uma vez, viu, Kobayashi? Esse é o Rodrigo Viga, ao vivo e diretamente lá do Rio de Janeiro, diretamente de onde daqui a pouquinho as autoridades falarão com a imprensa. Viga, para além do excelente repórter que você é, que nos traz todas essas informações, você também é um cidadão do Rio de Janeiro. E aí eu gostaria, para além da reportagem, de um depoimento do Rodrigo Viga a respeito do sentimento nesse momento, do clima por aí entre as pessoas do Rio de Janeiro, nesse momento de muita violência, de muito medo, de um toque de recolher ali quase que natural, com todas as pessoas dentro das suas casas, presas, né? Presas em suas residências. Diante disso tudo, gostaria que você nos reportasse aí esse sentimento das pessoas nesse momento que vivem aí no Rio de Janeiro. Viga. Não dá para dizer que a vida voltou totalmente ao normal. É um processo
Hoje é um dia melhor do que ontem, em termos assim de sensação de segurança, que é muito importante. E a expectativa aqui das autoridades é que amanhã tudo volte a funcionar perfeitamente. Kobayashi, eu sempre tomo alguns exemplos, né? Minhas bússolas sempre são o povo na rua e o trânsito. O trânsito hoje fluiu normalmente. Eu fiz um deslocamento mais cedo aqui do Palácio Guanabara até a cidade da polícia, que fica no Jacaré, em frente à comunidade do Jacarezinho, que normalmente em dias de trânsito levaria uns 30, 35, 40 minutos. Eu fiz em 15 minutos esse trajeto, não tinha ninguém na rua. Muita gente com medo de sair às ruas por conta de tudo que aconteceu ontem. Não a operação da polícia por si só, mas as retaliações do crime organizado do Comando Vermelho, que determinou fechamento, bloqueio de no meio da tarde de ontem, mais de 20 ruas e avenidas. Hoje muita gente, pelo sim, pelo não, né? Aquela história de seguro morreu de velho, preferiu ficar em casa. Empresas também deram aí o teletrabalho, o trabalho remoto para os seus funcionários, e aí você percebe que há essa paura, esse medo no ar. Eu fiquei nessa cobertura ontem, no dia da maior operação de toda a história do Rio de Janeiro contra o crime organizado, até mais ou menos 23 horas, Kobayashi. Eu me considero um privilegiado, um felizardo, moro na bolha do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, a área mais nobre, onde as coisas acontecem menos, ou às vezes nem acontecem, diferentemente de Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sudoeste da capital. Quando estava chegando perto de casa, me deparei com um cenário que eu não via há muito tempo. Talvez a última vez que eu tenha visto foi nos tempos da pandemia de Covid-19. Bares badalados, fechados, com portas arriadas, funcionários estavam inclusive se recolhendo mais cedo, recolhendo as mesas, porque não tinha movimento, as pessoas estavam literalmente num alto toque de recolher. Hoje essa sensação mudou um pouco, mas o trânsito costuma ser um bom termômetro. Não temos mais os bloqueios que tivemos ontem, mas o carioca, o fluminense, ainda está meio assustado, querendo saber o que vai ser daqui para frente. Continua recebendo aqueles telefonemas, viu, Kobayashi? De pessoas do Rio de Janeiro, de outras cidades, de outros estados, para saber como é que eu estou. Felizmente, estou bem, não passei nenhum tipo de risco, nenhum tipo de perigo, mas essa é a imagem que o Rio, que o Brasil está vendendo para o mundo diante dessas 121 mortes confirmadas até agora pelas autoridades de segurança, meu caro Kobayashi. Aí, muito obrigado, Rodrigo Viga, ao vivo e diretamente do Rio de Janeiro. Volta a qualquer momento na nossa programação com mais informações. Agora deixa eu receber o Cristiano Beraldo, chegando também para analisar o dia seguinte desta mega operação, a repercussão política toda, as manifestações do governador do estado do Rio de Janeiro, as manifestações também do Poder Executivo Federal, por meio do ministro da Justiça, do diretor da Polícia Federal. Agora é troca de narrativas. Cristiano Beraldo, boa noite. Boa noite, Kobayashi, boa noite, Dávila Mota, boa noite, delegado Palumbo e a audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Kobayashi, a gente percebe pela condução da discussão pública por parte do governo federal como existe um gravíssimo problema de interpretação da situação real que vive o Brasil. E esse erro de interpretação ele não é por acaso. Esse erro de interpretação ele vem da cúpula de forma intencional. Há uma percepção de que defender os bandidos, os direitos dos bandidos, a dignidade dos bandidos, vale mais a pena do que defender a dignidade do cidadão de bem. E, em razão dessa preferência, nós estamos há décadas no Brasil percebendo a mais completa e absoluta inversão de valores na sociedade brasileira. Porque, além de termos a cúpula do país, as figuras poderosas do país, encaminhando, direcionando essa inversão de valores, a forma como eles tratam a bandidagem, nós temos a sociedade aceitando e incorporando essa dinâmica como algo usual, como algo aceitável. E a gente se esquece de que tudo que estamos falando aqui é completamente inaceitável. Ao menor sinal de que ser criminoso passaria a valer a pena no Brasil, a sociedade deveria ter se unido, se manifestado, pressionado e parado o país. Porque aceitar o mal, aceitar o crime, não é possível dentro de uma sociedade que quer se desenvolver, uma sociedade que quer prosperar, que quer ver o país crescer, se fortalecer.
O que temos hoje no Brasil demonstra que ser honesto no Brasil, que fazer tudo certo no Brasil, é coisa de quem é visto por essas figuras de autoridade como os otários que pagam a conta. Isso que nós somos. Nós fomos colocados nesta posição. Nós fomos empurrados para exercer esse papel, que exercemos muitas vezes sem perceber, porque as grandes tramas que ocorrem nos gabinetes, nos jantares, nas festas, nas viagens, isso a gente não fica sabendo, mas a conta sempre vem para a gente pagar, com dinheiro e com a vida. Porque, Kobayashi, nós estamos falando de um país onde morrem mais de 35 mil pessoas por ano. São assassinadas. Não é que morrem, não. São assassinados, homicídios. E eu estou usando o número de 35 mil porque este é o número usado pelo Ministério da Justiça. Nós temos outras fontes muito mais confiáveis que falam em números maiores. Mas, para não haver desavença, vamos usar os 35 mil homicídios por ano, no ano passado, que é reconhecido pelo Ministério da Justiça. Depois nós temos mais 80 e tantas mil pessoas que desaparecem. Dessas 80 e tantas mil pessoas que desaparecem, mais ou menos 50 foram encontradas. Estavam lá, encontraram o corpo, enfim, a pessoa voltou e tal. Outras 35 mil continuam desaparecidas e a gente sabe o que aconteceu com essas pessoas. Está na vala comum do cemitério do Comando Vermelho. Foi queimado no micro-ondas, como lembrou mais cedo aqui o delegado Palumbo. Então nós temos no Brasil mais de 200 pessoas por dia simplesmente perdendo a vida para a bandidagem. Quando nós vivemos nesta realidade, para que nós consigamos recuperar a decência, a honestidade, o equilíbrio das relações pessoais no Brasil, nós nos damos conta que a operação de ontem não enxugou uma gota no oceano. Ficam aí fazendo esse carnaval, a ONU se manifestando. Ai, a ONU, ai, como pode fazer isso com essas pessoas inocentes? Essa ONU que não perde a oportunidade de estar no lado errado da discussão. Olha só que coisa lamentável foi feita com a Organização das Nações Unidas, que hoje não serve para absolutamente nada. E nós temos que aguentar essas manifestações de ONU, de ONGs e desta militância, muitos da imprensa, que ficam aí relativizando o trabalho árduo feito pela polícia no Rio de Janeiro.